Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Que bom e que alegria iniciarmos o dia ouvindo uma música inspirada como essa, interpretada pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Paz no vale. Quanta gente precisa de paz nesses dias de tanta turbulência, de tanta angústia, de tanta aflição. Espero que você tenha se deleitado com esta música. Estamos outra vez juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 16 de junho. Hoje celebra-se o Dia Nacional da Unidade. Você que naturalmente é um brasileiro e ama essa nação, procure realmente preservar a unidade do respeito, do direito de ir e vir, do direito à liberdade, do direito de viver, do direito de você existir. Porque nós sabemos que nesses dias há muitas ideologias, marxista e tantas outras ideologias que estão destruindo as nossas liberdades, que estão destruindo a família, estão destruindo a sociedade. Nós precisamos de nos unir e preservarmos a unidade, a exemplo do que nós temos como lema e como tema na nossa bandeira nacional: ordem e progresso. E só haverá ordem e progresso se houver unidade do povo. Nós precisamos, portanto, de estar unidos para que esta nação ela continue sendo uma nação abençoada. Por isso, nós vamos nesse instante fazer uma oração mais uma vez. Nós temos orado constantemente aqui pelo Brasil,
porque precisamos sim. Sabemos que os riscos são grandes, são enormes, de vermos esta nação se encontrar num caos social. Vamos orar, portanto. Pai, mais uma vez, nós queremos te apresentar a nossa nação brasileira, o nosso país. Tem misericórdia desta nação. Abençoa os governantes, o presidente e, em especial, esse ano, quando vamos escolher aqueles que vão dirigir os destinos desta nação. Que nós possamos continuar desfrutando dessa liberdade, do direito de ir e vir. Abençoe, portanto, ó Deus, o nosso país neste ano de eleição. Nós temos orado intercessoriamente, porque cremos no poder e na eficácia da oração. A tua palavra nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é confiantes nesta promessa que nós temos orado todos os dias, intercessoriamente por nossa nação. Ouve, portanto, o nosso clamor e abençoa o nosso país, as autoridades constituídas, tanto civis quanto militares e eclesiásticas, e a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a conclusão desta mensagem que o pastor, isto é, o presbítero Antônio Carlos ministrou durante o 22º Simpósio da Família. E até vai ser colocada, porque um dia ela jurou que ia fazer isso também. Mas uma coisa é fazer pela obrigação, e outra coisa é fazer porque isso vai trazer para o meu amado alegria, e ele estando alegre, eu também vou estar alegre. Contam essa história, eu não acredito que seja verdade. Eu vou mudar a figura, não foi um presbítero que estava lá falando do púlpito não, tá? Mas dizem que o presbítero estava lá eloquentemente falando para a igreja, e uma senhorinha lá atrás levantou e disse: eu queria casar com esse homem aí. Aí todo mundo olhou e disse: mas irmã, ele não é o seu marido? Ele disse: não, esse aí não. O meu marido é um grosseirão que chega em casa e me trata debaixo do pé. E esse que está falando aí é totalmente diferente do meu marido. Aí no domingo tu queres um baita de um almoço para você, se você não tem dado honra para sua esposa. Eu amo a palavra de Deus, porque do jeito que ela puxa as orelhas do homem, puxa das mulheres também. As esposas, lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, fala assim, as esposas, né? Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que você tem. Eu queria dizer para os homens, nesse trecho da palavra que eu li, disse: sejam sujeitas, não disse sejam subjugadas. Eu acho que quando Deus tirou de Adão a costela aqui do lado, foi para que, ao formar a mulher, ela se sentisse no mesmo plano do homem. Estão ali lado a lado. Aí tem alguns incautos que dizem: olha, você deve a obediência a mim, porque está lá em 1 Pedro 3, 1 e 2. O que a palavra de Deus diz é que ela seja sujeita, cada um a seu próprio marido.
para que através dessa sua sabedoria, se porventura ele ainda não conhece a palavra, venha a conhecer pelas suas atitudes. A moça chegou para o noivo e disse para ele: meu filho, quando nós casarmos, você não vai me tratar como meu pai trata a minha mãe, não, né? Ele disse: não, desde que você não fique parecida com ela. É muito comum a gente trazer do berço e colocar na nossa vida do dia a dia as experiências vividas. Vocês lembram da história, e não é ilustração, que eu falei aqui daquela criança que estava encontrando dificuldades? Qual vai ser o comportamento dessa criança amanhã adulta? Ela pode ter um comportamento equilibrado, mas o que se espera é que, lamentavelmente, ela tenha um comportamento desvairado como os pais tiveram. Eu costumo dizer que a gente precisa ter muito cuidado, porque a história se repete. E você vai receber o que você plantou. Se você tratou o seu filho com dignidade, com respeito, com carinho, mostrando o caminho que ele deve seguir, ele vai fazer com você o que você fez com ele enquanto criança. De repente eu me peguei assim, vendo o comportamento do meu filho para comigo. Eu nasci em um lar que não era cristão. Meu pai não era cristão, depois ele converteu-se, graças a Deus. Mas eu cuidava do meu pai com muito carinho. Havia uma relação de amizade, uma cumplicidade maravilhosa. Tudo que ele queria, ele conseguia comigo, e ele tinha um jeito interessante de me tratar. Antônio Carlos é o meu nome, ele me disse: Tonho, vem cá, meu filho. E às vezes era coisa que nem era muito agradável. Por exemplo, vamos esse final de semana viajar? Mas pai, a namorada é só no final de semana. Ele disse: não, leva a namorada. Aí tinha que levar a namorada, minha irmã para fazer companhia à namorada. Mas a gente ia e eu fazia tudo o que ele me pedia com muita satisfação. E de repente eu me peguei vendo o meu filho fazer comigo o que eu fiz com meu pai. Vocês sabem por quê? Porque eu plantei nele quando era pequeno. Eu participei de um congresso da Vinde, eu acredito que a maioria aqui deve lembrar, do pastor Caio Fábio. E assisti naquele congresso uma palestra ministrada por um outro pastor, e ele contava a história que ele viveu com 3 filhos, recebeu a visita de um missionário, sentaram-se à mesa para o almoço. Terminado o almoço, o pastor, dono da casa, afasta um pouco a cadeira e vem 2 filhos, senta cada um em uma perna do pai, e a filha vem por trás e o abraça. E o missionário emocionou-se com aquilo, e o pastor disse: você está sentindo alguma coisa? Por que você está chorando? Ele disse: eu queria que você me ensinasse o que é que você fez para conseguir isso dos seus filhos. Plantei neles quando eram pequenos. Dei atenção. Por esses dias, viajando por algum lugar desse país, eu ouvi um gurizinho lá olhar para a mãe, e a mãe estava batendo papo com uma amiga, e ele dizia: mãe,
olha para eu. O que aquela criança queria era a atenção. E a mãe, cala a boca, menino. Está vendo que eu estou conversando com minha amiga? Amanhã, ele vai estar adulto, a mãe vai querer a atenção dele e não vai ter, porque quando deveria ter ensinado a ele, não ensinou. Nós lemos no início do trabalho um texto lá do Salmo 127, o versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Como eu falei ainda há pouco, eu faço capelania. E se existe dentro do hospital um local que eu gosto de visitar, é a maternidade. Porque na maternidade não tem enfermidade, é só alegria. E eu gosto muito de falar sobre esse trecho aqui, esse e aquele outro que diz, ensina a criança a andar nos caminhos do Senhor, né? Mas esse aqui me chama muito a atenção, porque o meu filho é uma herança de Deus para mim. E vocês sabem o que é herança? É bem imerecido. Nós não fizemos nada para herdarmos dos nossos pais o que ele deixou para nós como herança. Então não é por merecimento. Deus olhou para você e achou que deveria te dar como herança o filho que ele te deu. Agora, queridos, ainda há pouco eu falei da florzinha que foi guardada lá entre as folhas de um livro. Aquele papelzinho cor-de-rosa do sonho de valsa que foi dobrado, feito um lacinho e guardado também na folha de um livro. E a gente guarda essas lembranças com tanto carinho. E recebemos uma herança de Deus e não cuidamos como devemos cuidar. Eu não mereço os filhos que Deus me deu. No entanto, Ele achou que deveria me dar. E me deu, confiou a mim a criação dos filhos dele, que Ele mesmo deu para mim. Aí o filho pede tua atenção. Pai, mãe, cala a boca, menino, está na hora do jornal. Mãe, espera aí que eu estou batendo um papo aqui com a amiga. E a família começa a se deteriorar. Vocês querem ver? Senta o pai na cabeça da mesa, a mãe ao lado, os 2 ou 3 filhos distribuídos ao redor da mesa, começam a se servir, seu celular, e de repente, está mandando mensagens ali. E aquele papo gostoso ao redor da mesa já não existe mais. E a gente começa a recriminar, menino, desliga o celular, vamos fazer companhia aqui. Mas quando ele pequeno que começava a chorar, a mãe, para cumprir com os afazeres do lar, pegava o celular e botava um desenho e dava para o filho. Aí eu pergunto, em sã consciência, você pode reclamar dele hoje estar usando o celular? Você ensinou para ele isso.
É complicado. A gente ensina uma coisa depois que é um comportamento diferente dos filhos. Eu sou refém da internet hoje. Lamentavelmente. Eu saía de casa para o meu trabalho, e se alguém quisesse ligar para mim ou falar comigo, ligava para a minha casa. Antônio, saiu. Para onde foi? Para o escritório. Tá bom, vou ligar para o escritório. Ligava para o escritório. E Antônio, não chegou ainda. Aí o que é que ele tinha que fazer? Esperar que eu chegasse. Aí inventaram um celular. Eu não tenho mais sossego, eu vou no trânsito, o telefone toca, e eu tenho quase que uma obrigação de atender. Porque eu não sei quem é que está do outro lado, eu não sei qual é a urgência dessa ligação. Ainda há pouco eu estava aqui falando com vocês e o telefone tocou. Porque ele não escolhe hora, não. E ele atrapalha a vida da gente todo o tempo. Mas eu quero o respeito do meu filho. Eu quero a atenção dele para comigo. Embora eu não dou para ele, mas eu quero que ele tenha atenção a mim. Vocês querem ver outra coisa que tem atrapalhado um pouco a vida da gente? Me perdoe as mulheres, não sou contra, acho que todas devem trabalhar. Mas elas buscaram a sua independência financeira. E com isso veio muita coisa boa, mas muita coisa não tão boa. Só vou casar depois que tiver com uma formatura. Antes não havia essa exigência. Se casava e se vivia toda uma vida do lar. Hoje, quando termina o casamento, e aí? Ele disse, casei, e se não der certo, eu separo. Tá bom. Eu sou independente financeiramente, então, essa questão de amor, a gente fez um contrato, se der certo, a gente vai tocando, se não der, a gente separa. Já não existe mais o compromisso até que a morte nos separe. Não estou dizendo com isso que as mulheres devem ficar em casa. Não. Devem ter o seu trabalho, mas também precisam ter atenção para que o trabalho não interfira na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Estou me aproximando do final, pessoal. Gostaria de lembrar que os filhos não são bênçãos apenas para os pais. A palavra de Deus diz para nós que os filhos são bênção até a geração seguinte. Os avós. Em Provérbios 17:6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Há uma relação bionívoca. É esse o termo, né? Quem estuda, ainda está estudando, deve lembrar. É mão dupla. É mão dupla. O filho é honra para o pai e o pai é honra para os filhos. Recomendação aos filhos: honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Se encontra em Deuteronômio 5:16. Honre o seu pai e a sua mãe.
para que você se vá bem durante toda a sua vida em cima dessa terra que o Senhor lhe dá. Se a gente fosse fazer um resumo, nós trouxemos o recado que se encontra na palavra de Deus para os maridos, trouxemos o recado que se encontra na palavra de Deus para as esposas e agora para os filhos. O que eu deduzo que nós falamos para a família. Portanto, depois de falar para a família, eu vou finalizar a minha fala aqui, fazendo as recomendações à prática do amor fraternal, que nos é recomendado em 1 Pedro 3, 8 a 9. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensas com ofensas. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberem bênçãos como herança. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, bata um papo com Deus agora. Ninguém melhor do que você para saber como é que está indo a sua vida enquanto família. Você é quem precisa identificar quais são as suas necessidades. Pede que Ele vai te dar. Paizinho querido, não é fácil viver a vida em comum, a vida em família. Como eu falei aqui para os meus irmãos, Senhor, não fiz nenhum curso para aprender a ser marido, para aprender a ser pai. Com certeza eu cometi alguns deslizes nessa caminhada. Com certeza devo ter magoado a esposa, os filhos. Se assim aconteceu, Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, me perdoa, porque a minha esposa é um presente teu para mim, como os meus filhos, a tua palavra me afirma que são heranças tuas para mim. Se porventura eu falhei, eu quero te pedir que tu me ajudes a daqui para frente agir de maneira diferente. Restaurar o que precisa ser restaurado. Reestruturar a minha família, se assim for necessário. Mas não permita, Senhor, que saiamos daqui cometendo os mesmos erros que um dia nós cometemos no passado. Mantém, Pai querido, acesa em nossos corações o desejo de acertar, e em nossas mentes os trechos da Tua palavra que foram lidos aqui, e que são parâmetros, que são orientações para a vida de uma família cristã. Nos dá força, Senhor, para ser diferente nesse mundo que só tem buscado
a deterioração da família, o esfacelamento da família. Precisamos ser diferentes. Faz assim em nós, em nome de Jesus. Amém. Espero em Deus que você tenha sido enriquecido, edificado e abençoado juntamente com toda a sua família. E até amanhã.